Minha gente, estamos aí, nós do TV Interior, principalmente, o país passa por um momento muito difícil e nós estamos preocupados. A situação da depressão. E você, como é que você está na sua casa? Qual é o seu convívio com seus filhos, com a sua esposa? Como é que você está? Empregado, desempregado? Muitos que trabalharam muito na vida, hoje, às vezes, até por determinadas situações, as empresas demitindo determinadas pessoas, e às vezes aquilo abala, né? E você não sabe como resolver essa situação. No nosso programa, eu converso com duas psicólogas que vai falar para você, te orientar, né? Passar algumas informações para que você possa ficar tranquilo, porque tranquilo está difícil, mas nada melhor do que um conselho amigo. Converso com Gisela e Mariana, são duas psicólogas aqui no nosso programa. Olha, hoje no nosso programa eu tenho a honra de trazer aqui a minha amiga Gisela e a Mariana, são psicólogas e hoje fazem um grande trabalho aqui, não só em Cantagalo, como em nossa região, e a gente vai falar um pouquinho sobre depressão. O que é depressão? Que leva as pessoas que estão, né, às vezes, preocupadas, pessoas que às vezes estão aflitas dentro de casa e não sabem o que fazer. A gente está passando por essa pandemia e às vezes se isola muita coisa, isso deixa as pessoas preocupadas. Gisela, satisfação de estar falando com você, de estar aqui no nosso programa, né, falando para os nossos telespectadores. Obrigada pelo convite, né? Oi para todo mundo em casa, né? Estamos aqui para poder contribuir, né, nesse assunto que realmente é um assunto que está muito em alta, principalmente agora, né, nesse momento de isolamento que estamos vivendo, e vamos bater um papo aqui sobre psicologia. E aqui do meu lado, Mariana, duas belas moças, bonitas meninas, né? E a gente tem assim sempre a satisfação de ter vocês. Mariana, satisfação aqui no nosso estúdio, no nosso programa. Prazer estar aqui com você, Juraci. Olá para todo mundo que está em casa. Obrigado pelo convite, TV Interior. E é um prazer, como a Gisela falou, estar falando sobre esse assunto, poder orientar a população, né, de toda a região, de como a gente pode ajudar, né, com o nosso saber, com o nosso conhecimento, aí na nossa profissão, para a gente passar por esse período difícil, né? Exato. E vocês estão sempre nas redes sociais, fazem um belíssimo trabalho, né? Na Pestalozzi aqui, você. Sim, nós duas. Nós duas, né? Trabalhamos. Quer dizer, onde a gente sabe que tem umas pessoas, umas crianças especiais que merecem todo o carinho, né? E para isso, nada melhor do que poder estar assim, juntas e passando tantas experiências e ajudando nesse sentido, né? Como que é o trabalho de vocês lá na Pestalozzi? Na Pestalozzi a gente trabalha, né, com crianças e adolescentes, né, até 18 anos e faz o atendimento global, né, em saúde mental. A gente faz o atendimento de psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, né, sala de estimulação para as crianças portadoras de necessidades especiais, né, e as crianças da comunidade, de acordo com os encaminhamentos, o jeito que a gente conduz o trabalho lá, que está suspenso nesse período de pandemia, né. Durante 2020 a gente fez o nosso trabalho remoto em atendimentos online, e agora a gente, por enquanto, permanece assim, até isso tudo passar e a gente poder retomar e receber de volta as nossas crianças lá. A gente está aqui no programa para falar um pouco, né? A gente sabe que muitas vezes estão em casa, a família juntas, e às vezes o marido sai para trabalhar, a esposa sai para trabalhar, e às vezes acaba perdendo o seu emprego e vem aquela depressão. E a pessoa, quando a gente está vendo aí, as pessoas que às vezes já tem um meio de vida legal e às vezes descontrola e leva a pessoa ao desespero, porque sem o emprego, a situação dentro de casa, às vezes não está bem com a esposa, ou a esposa não está bem com o marido. O que hoje a gente vê essa depressão que leva tanto as pessoas até chegar ao suicídio. Então é preciso ter alguém para poder dialogar e trocar uma ideia acessível para que isso não aconteça dentro do lar. O que você falaria para essas pessoas que estão nos assistindo, que estão nesse momento até mesmo em desespero? Sim, né? Para a gente poder começar a conversar sobre isso, né? Pensar em falar em depressão, todas essas situações, Juraci, de fato elas levam, né, e agravam o quadro de depressão, mas é importante, né, para a gente poder começar a entender que a depressão ela é uma doença, né? A depressão ela é um quadro, né, genético, é uma doença que é agravada por essas situações. Essas situações elas não fazem com que a gente fique depressivo, elas são gatilhos, elas pioram esse quadro, né? Por exemplo, na pandemia,
o aumento dos casos de depressão está sendo enorme, né? Mas tem pessoas que estão lidando muito bem com isso. Como pode, né? A pandemia é a mesma para todo mundo, como algumas pessoas chegam a esse quadro e outras não. Porque a depressão ela é uma doença, né? Ela é algo que é uma situação adversa, como a perda do emprego, a perda de um ente querido, separação de um casal, ela pode ser vista como um gatilho que faz com que aquele quadro apareça ou se agrave, né? Muitas pessoas já eram depressivas e se tornaram mais depressivas nesse momento. Então, assim, a depressão ela é uma doença que precisa ser tratada, né, que é uma doença séria, que não é fácil de lidar e que a gente precisa buscar por ajuda terapêutica, né, com psicólogos, com médicos, mas a gente precisa entender isso, né, que é uma situação, essas situações elas agravam essa doença, que é uma doença séria que precisa de tratamento. Né? E a gente precisa também, né, entender e retirar alguns tabus, porque é muito comum a gente falar que é falta de fé, que é fraqueza, é preguiça, se você se ocupar, você não vai entrar em depressão. Não, depressão é uma doença, como Gisela acabou de falar. Então a nossa própria linguagem, sabe, a maneira como a sociedade trata, também tem que ser mudada, né? Porque à medida que a gente olha como doença, a gente também dá oportunidade à pessoa de tratar. E até criar uma rede de apoio para isso, que acho que é o que você está falando, né? De ter o apoio da família, de estar todo mundo ali junto com aquela pessoa, né? Incentivando ela a se tratar. Exato, e a gente vê que, às vezes, as pessoas ficam muito aflitas por falta de ter alguém para poder conversar, para poder dialogar, até tirando a própria vida, porque é um desespero, porque a pessoa fica desesperada. Quem é que não quer pagar suas contas? Quem é que não quer estar junto com a família? Então acaba uma coisa batendo com a outra, que as pessoas estão corretas com os seus negócios e acaba, né, esse desespero aí, como você está falando. Tem que ter alguém para abraçar. Né? Sim, porque a pandemia, o pessoal tem botado muita culpa na pandemia, né? A gente ouve muito isso no consultório, né? A gente trabalha na Pestalozzi, mas cada uma também tem seu consultório particular. E a gente ouve muito uma frase, né? Quando acabar a pandemia, eu vou melhorar. Primeiro, nós não sabemos quando vai acabar a pandemia, né? Infelizmente, a gente ainda não tem esse fim. A vacina está chegando, tem aí as variantes aparecendo. E porque também não é do dia para a noite. A pandemia vai acabar e aí a doença acabou. Não, nós temos consequências emocionais desse período. Só que, como Gisela falou, isso já existe. Isso é genético. Então a pandemia ela foi uma lente de aumento. O problema já existia ali e ela só aumentou o problema. Por quê? Porque traz isolamento. A gente acaba tendo que ficar muito isolado. Você está falando sozinho. Eu, por exemplo, eu moro sozinha. Então eu tenho que criar uma rotina exatamente para não entrar no outro. Poder se ocupar, né? Então assim, a culpa não está na pandemia. Sim, é difícil passar por ela. Mas tem outras formas de a gente tratar isso, né? A gente fica justificando com a pandemia, né? E talvez adiando um tratamento, né? Não encarando a situação de fato, né? Você acha que nós, por exemplo, por morarmos aqui em Cantagalo, vamos colocar assim, você acha que deveria ter algo, além dos trabalhos de vocês, que a gente sabe que é de suma importância, junto aos órgãos públicos, para poder melhorar um pouco essa situação, de ter alguém para acompanhar determinadas pessoas para que isso não aconteça? Na verdade, né, a existência de grupos de apoio, ela é importante. E nós até temos, por exemplo, né, nós na Pestalozzi atendemos crianças e adolescentes. No CAPES, os adultos têm esse acompanhamento, né, no PSF é oferecido o tratamento. Então, assim, esses grupos de apoio, eles são essenciais, mas a gente tem que lembrar que, devido à pandemia, muita coisa também deixa de funcionar, né? Porque, assim, o que seria ideal? Seria ideal que a gente tivesse grupos de apoio, né? Que a pessoa pudesse frequentar. A terapia em grupo, ela ajuda muitas das vezes, quando a gente não tem condição ou não se enquadra a terapia individual para aquele caso. Mas como a gente está na pandemia e a gente não consegue fazer esse trabalho grupal, eu vejo, Juraci, assim, que o que a gente precisa buscar é o que a Mariana falou, né? Buscar, assim, formas de criar uma rede de apoio. Quando a gente fala em rede de apoio, a gente não está falando em pessoas que vão ficar ali do seu lado o tempo todo ou que vão saber como lidar, porque isso acontece muito também.
né? As pessoas que convivem com a pessoa depressiva, elas têm muita dificuldade de ajudá-las, porque o discurso que chega para nós, né, Mariana, é sempre assim, mas eu não sei mais o que fazer, porque eu já chamei para fazer isso e a pessoa não quer. Eu já chamei para fazer aquilo e a pessoa não vai, né? Não é porque ela não quer, é uma característica, um sintoma da doença. A depressão, ela se caracteriza por essa tristeza e essa falta de energia para fazer todas as coisas. Às vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas ela de fato não consegue, né? Então, assim, o que a gente pode fazer? Como se mobilizar enquanto grupo de apoio, principalmente numa situação em que a gente está distanciado fisicamente? Buscar essa ajuda online, né? Videochamada, estar presente com as pessoas e criar essa rede de apoio. Que são pessoas que às vezes a gente vai ligar, elas não vão resolver o nosso problema, né? Mas eu identificando qual é a minha maior dificuldade, aonde que eu não estou conseguindo fazer sozinho, eu posso ligar, olha, Juraci, não está dando para mim, olha, agora eu estou muito preocupado, veio de novo aquela vontade de tirar minha vida, de tomar um monte de remédio, me jogar na frente de um carro. E às vezes a pessoa vai só conversar, mostrar outros caminhos, vamos fazer outra coisa, vamos, né, conversar sobre outras coisas para tirar aquele foco. Né? Porque principalmente quando a gente fala em tirar a própria vida, que é o que você já mencionou algumas vezes, né? Que de fato vem ocorrendo muito, é uma opção quando a gente não vê nenhuma outra opção. Né? Você não tem o que fazer, você está desesperado, o que eu vou fazer da vida? E acaba tirando a própria vida. Que não é uma boa opção, obviamente, e que não resolve o problema, mas é o extremo da nossa falta de esperança, né? Então, assim, principalmente quando a gente chega nesse estágio, esse grupo de apoio, você ter com quem contar para estar ao teu lado é essencial. Exato. Quando se fala em grupo de apoio, a gente fala até para aquelas pessoas que têm a própria igreja, né? Sim. As igrejas, eu acredito que cresceu muito o número de igrejas evangélicas, e principalmente católica, enfim, uma religião que possa abraçar, formar e trazer essas pessoas até eles, né, Maria? É visível, assim, quando o paciente ele tem uma religião, como que é muito mais fácil, né? É muito visível, porque ele tem algo em que acreditar, e a própria igreja, como você falou, acaba sendo um grupo de apoio. Uma coisa... Às vezes a atenção que ele não vai ter em casa, ali na igreja ele vai ter, e às vezes até da igreja, né, a gente recebe pacientes que vêm indicados por pastor, por padre, porque vai procurar o padre, o pastor, e ele mesmo orienta. Mas assim, para chegar nesse fator que a Gisela está falando, né, e você também falou da tentativa de suicídio, aquela doença ela já estava ali, né, porque aquilo ali é o último fator. Então assim, provavelmente não é obrigatório, aquela pessoa já tem uma depressão. E eu acho importante, Juraci, a gente falar assim, de alguns sintomas que é a perda de interesse, de motivação, é o todo dia não quero levantar da cama, não consigo. Não é estar triste, as pessoas falam muito, eu tô triste, eu tô deprimido, tem muito disso, né? Estar triste na pandemia é normal, não dá para estar sorrindo, estar sem ansiedade nenhuma, é uma situação real que causa medo, que causa tristeza. Então assim, o estar triste é normal, o estar deprimido é uma tristeza constante. Né? Passou 6 meses e a pessoa está ali naquele estado constante, crise de choro, perda de motivação, aí vem as perguntas, para que eu vivo? E eu acho legal a gente sinalizar, porque às vezes alguém já fala isso com você e a gente não capta. Tem muitos que dizem assim, o diabo atenta, mas você tem Deus para te acolher. Exatamente, exatamente. Então assim, é essas frases, eu tô cansado, eu não aguento mais, eu não tenho mais sentido para viver, tudo isso. Então assim, igreja, que é o lado espiritual, a gente sempre fala de 3 coisas, né? Além do psicológico, o físico, que é muito importante a medicação, como a Gisela já falou, né? Na depressão ela é importante, ela é aquela alavanca que vai te dar motivação para você se levantar e ali você vai continuar o trabalho da terapia. Né? A Gisela até comentava comigo hoje, não adianta só você pegar a muleta da medicação e ficar nela a vida inteira, dependente de uma medicação. Vai te dar uma força e depois você vai botar o pé no chão, né? Como ela mesma disse. Então, exercício físico é muito importante, a gente tem visto muito na pandemia, né? É muito importante, né? Para você sair produzindo tudo aquilo que seu corpo não está produzindo de hormônio. Então, exercício físico, o fisiológico, né, o remédio e a religião são assim 3 pontos importantíssimos aí nesse tratamento, além da terapia que, na nossa opinião, é o mais importante, que ali a pessoa vai se conhecer, ela vai ter as técnicas para sair daquilo ali, né?
a gente vê que nossa região, principalmente há pouco tempo, houve um suicídio de um cara que tinha uma posição boa, condições boas de vida, e às vezes acaba tirou com a família e tirou a sua própria vida. Nós vimos que hoje o país ele passa por essa situação e que se não tiver alguém, como nós estamos falando aqui, para abraçar e conversar, né, trocar ideias, vai ficando cada vez mais difícil, né? Inclusive eu vejo que vocês tocam muito durante todo o ano, existe o Outubro Rosa, o Dia da Mulher, aquela situação que às vezes a gente quer que alguém crie algo para que as pessoas possam entender que dali você vai ter algo para a sua vida, né? No sentido de não jogar fora a sua própria família, os próprios amigos, né? E vocês fazem um trabalho muito bacana, sempre com um tema para poder orientar essas pessoas, né? Na verdade, se a gente puder resumir isso que você falou, né? Quando a gente fala dos temas e a gente né, pensa a importância do cuidado, né? É muito importante a gente cuidar da gente e cuidar do outro. Quando a Mariana fala, né, é importantíssimo a gente frisar mesmo isso, o nosso ouvido atento. Às vezes a gente perde, nossa, mas falando todo dia reclama, mas todo dia fala a mesma coisa. Mas às vezes todo dia falar a mesma coisa é porque a gente precisa escutar aquilo que está sendo dito, né? E cuidar passa por isso. Por isso que às vezes a gente fala, o Dia da Mulher, o Outubro Rosa, o Setembro Amarelo, são campanhas que visam essa importância, né? Da gente parar e prestar atenção nos sinais para estar cuidando disso, né? A gente precisa cuidar um dos outros, cuidar nesse ouvido atento, não é cuidar, às vezes eu não sei o que fazer, né? Eu leiga, não sei, mas quando eu estou disposta a cuidar, eu vou encaminhar para quem sabe. Olha só, eu acho que você precisa de terapia, né? Vamos lá, vamos procurar alguém, vamos procurar um profissional, vamos fazer uma vaquinha para pagar uma sessão, não sei, né? Mas a gente vai fazer alguma coisa. Esse cuidado de prestar atenção no outro, isso é muito importante, né, nesses sintomas todos, e de se autocuidar. Quando a Mari fala, né, da atividade física, de você ter uma religião, de você procurar esses pequenos cuidados diários com a sua saúde também, né, são detalhes que vão fazendo a gente caminhar em busca dessa melhora aí. Até fazer um mexão aqui, mas foi daí que veio a nossa ideia de criar uma página no ano passado. Nós temos, o pessoal acha que a gente trabalha junto, né? Não, olha, cada uma tem o seu consultório. A gente trabalha junto, mas separado. A gente trabalha junto online. A gente criou uma página que chama Papo de Psicologia. E não era na intenção de virar blogueira ou ficar famosa, longe disso. Mas você viu que fluiu muito. E aí eu acho que é isso, porque a dificuldade da pessoa chegar à terapia é tão grande que ali na página, através das lives que estavam em alta pra caramba no ano passado, a gente estava falando de temas e a gente recebia muitos recados, né? Que tá me ajudando, nossa, eu vou procurar a terapia, nossa, eu descobri que eu tenho isso, olha, eu descobri que eu não tenho aquilo. Então, assim, é o saber, através da página a gente conseguiu dessas lives orientar, já que esses serviços essenciais que a Gi citou na pandemia não estão, né, podendo ser realizados. Então, vamos para as mídias aí, né? Verdade. Minhas queridas, uma coisa que também agrava muito, né, e a gente vê aqui, que vem crescendo muito, isso é a situação das drogas. E a gente fala tanto aqui no programa, orienta as famílias, né, gente? Passa a perceber como está a situação do seu filho, qual o comportamento dele de chegar em casa. E antes que ele acabe, começa a droga ilícita, começa de uma maconha, começa de um cigarro, começa na bebida e depois cai na cocaína e outras coisas mais que eu tenho certeza que isso abala muito a própria família, né, Mariana? Sim, é um vazio, né? Um vazio que esses jovens, adolescentes estão vivendo, né? A Gisela pode depois até falar melhor da aula online do que eu, porque ela é professora. Mas a gente observa isso nas crianças também, né? Tá sendo bem assustador, assim. Como estão em casa e estão muito tempo ociosos, crianças e adolescentes ficam muito na internet. Então é o dia inteiro jogando, é o dia inteiro na internet. E ali vai se criando um vazio. Vazio o quê? De querer um abraço, de querer brincar com um amigo, de querer trocar uma ideia com alguém. Então esse vazio, né, essa sensação de isolamento, do estar sozinho, que faz procurar essas alternativas. E às vezes o pai está naquela rotina corrida, trabalho, ele não tá pai vivendo. É bom, a família é boa, mas às vezes... Nem viu, nem percebeu. Então, assim, hoje a gente tem uma dificuldade, né? O mundo está caminhando para isso, isso é uma opinião pessoal minha,
que a gente está tão virtual e que está criando essas ausências dentro de casa, né? O isolado dentro de casa. Então, as pessoas têm se sentido muito sozinhas, às vezes, com uma base familiar boa. Não necessariamente tem que ter, a gente sabe que na maioria dos casos não é, mas às vezes tem uma boa base familiar, mas não há diálogo. Porque aqui nós temos as comunidades, nós não temos favela, igual o Rio de Janeiro, a cidade grande, que às vezes acaba não ter o que fazer mesmo. Agora aqui nós moramos, basicamente, costumo dizer, na roça. E aqui todo mundo conhece todo mundo. Às vezes você passa na rua e encontra um camarada que está meio alterado, aquela coisa toda, pô, o cara tá... Mas aí, filho de família boa, né? E para você também, quanto é essa situação? Porque, na verdade, né, as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas também são uma busca, uma tentativa de se sentir melhor. Né? Eu não estou me sentindo bem, isso também é um sintoma da depressão, né, e de outros quadros de transtornos de humor, de ansiedade, enfim. Porque eu não estou bem, né? Eu estou emocionalmente desestruturado. A droga, ela me dá aquele alívio momentâneo, daquela sensação. Aquele momento então, ali, depois, exatamente, até por fazer uma besteira, e depois, oh meu Deus do céu, quando acaba sumindo aquela situação da mente do cidadão, né, ou do jovem, ele volta a si e já acabou fazendo uma besteira. Porque é muito rápido, né? É um prazer muito. E a busca, né, pela droga, pela bebida, ela é uma busca atrás de uma solução, né? Ela é uma busca para ficar bem, para se sentir melhor, mas, assim como o suicídio, não é uma solução para o problema. E aí a gente volta na questão do cuidado, do olhar cuidadoso. O uso de drogas, ele não tem idade, ele não tem classe social, assim como a depressão também não, né? A gente vê depressão em crianças e a gente vê depressão em idosos. São quadros que não escolhem se você, né, mora numa família estruturada ou não. É claro que situações sociais e esses fatores contribuem, mas isso não é uma via de regra. Acontece com pessoas que buscam essa solução. Então, de novo, o nosso olhar atento, ele se faz extremamente necessário. Né? Viu que está diferente, o comportamento está diferente, a forma de falar, a forma de abordar algumas situações, né? A irritabilidade, às vezes só de você falar a pessoa já está muito irritada, está brigando por tudo. Isso são sinais de alerta. E aí a gente tem que ligar a nossa lâmpada e procurar saber o que é. Minhas queridas, eu gostaria de ter vocês mais vezes aqui no nosso programa. Gostaria de agradecer, se você tiver alguma coisa mais que queira colocar aqui para nossos telespectadores. Fico muito feliz de ter vocês. O Giovanni, que é da prefeitura, sim, que, poxa, me indicou vocês, um cara extremamente, também psicólogo também, um cara extremamente amigo da gente, um cara parceiro. Falou, não, chama aquelas duas peças que eu tenho certeza que o programa vai ser muito bom. Eu deixo aí as suas considerações finais. Na verdade, a gente queria agradecer, né, mais uma vez o convite, agradecer a TV Interior, agradecer você, Juraci, por esse convite, esse espaço, né, para a gente poder estar falando de saúde mental. Nós precisamos falar em saúde mental, não só quando acontece alguma coisa, né? Aconteceu um suicídio, aconteceu uma tragédia, antes que aconteça, e aí todo mundo corre para falar, né? A gente precisa falar mais sobre saúde mental, falar mais como nós nos sentimos, conhecer mais sobre esses assuntos e sobre as redes de apoio que nós temos, né, para buscar ajuda. Se você identifica alguma coisa em você ou em alguém que você convive, que olha, isso não está muito legal, procure ajuda. A gente não precisa saber o que fazer, mas a gente tem que saber procurar ajuda. Eu consegui um espaço de vocês, que a gente sabe que a vida de vocês são muito corridos. Falei, não, sábado ou domingo, não, vamos então sábado. Eu agradeço, tá, Mariana, por você estar aqui no nosso programa. E conto com você também mais vezes aqui. Muito obrigada, TV Interior. Muito obrigada, Juraci. E assim, queria deixar, né, uma mensagenzinha que é pra gente talvez parar de perguntar o porquê. Né? Nós moramos numa cidade interior, né? E toda vez que isso acontece, mas por que aconteceu isso? Por quê? Né? O que tinha de errado? E a gente fica querendo saber os porquês, como a Gisela falou, depois do que acontece. Né? Então vamos conversar mais, vamos nos abrir mais o diálogo, né? Como a Gisela falou, se você percebe, procura ajuda, né? Liga para alguém. E se você não percebe isso em você, esteja um pouco mais atento, né? A ajudar antes.
Nós podemos criar uma força aí, criar uma rede de apoio que podemos ajudar uns aos outros. A gente mora no interior. Por isso que, graças a Deus, eu fiz a minha parte. Então você também pode fazer a sua parte, igual elas estão fazendo aqui, participando com a gente, orientando a você, né, o dia a dia, que você também possa fazer parte conosco também aqui no nosso programa. Muito obrigado. E segue a gente lá na página. Isso. Né? Papo de Psicologia. Papo de Psicologia. Segue a gente lá, tem muito conteúdo bacana e lá de vez em quando a gente também está falando de saúde mental aí para alertar a população. Beleza? TV Interior, a sua segunda casa é aqui. Intervalo comercial, a gente volta já com muito mais para você, agora falando aí dos 50 anos lá do bar do Kleber Dias, que era a barraca do Zé Dia, do pai dele. A gente volta já para o último e terceiro bloco.